Já fiquei. Boa noite a todas e a todos que nos acompanham. É uma grande alegria, uma grande honra para a Casa de Leitura Dirce Cortes Riedel retomar suas atividades neste semestre, apresentando o ensaio-livro do Felipe José Lindoso, Entre Livros. Essa noite, na verdade, Felipe, a nossa ideia é celebrar a sua trajetória, que é riquíssima em vários domínios. E a Casa Dirce tem feito isso sistematicamente já há uns 3, 4 anos. Nós acreditamos, na UERJ, na Casa Dirce, que um problema muito sério da cultura brasileira tem sido a dificuldade real que nós temos de admirar os pares. E, Felipe, até mesmo os ímpares, na atual circunstância que vivemos, vale até mesmo admirar os ímpares, desde que estejam todos no campo democrático. E nós temos feito uma série de encontros que gravamos, que depois estará no canal do YouTube da Casa Dirce, que está sendo preparado. E a nossa intenção é simplesmente homenagear as pessoas, celebrar trajetórias, celebrar percursos e ter um encontro informal onde conversamos, trocamos ideias sobre temas fundamentais. Eu vou, portanto, fazer uma breve apresentação do Felipe José Lindoso, da Maria José Silveira, do José Henrique Grossi, e vamos começar a conversa em torno do ensaio recém-publicado pelo Felipe na pequena biblioteca de ensaios da editora virtual, mas que tem um catálogo realmente precioso, a Zazie, essa bela homenagem ao Raymond Queneau. E, na verdade, o ensaio, eu digo ensaio, mas é um livro. Vamos, então, conversar sobre os temas fundamentais do livro, e dos temas dizem respeito fundamentalmente ao trabalho do Felipe José Lindoso, que é jornalista, tradutor, editor e consultor de políticas públicas para o livro e a leitura há muito tempo. O Felipe José Lindoso foi diretor da Câmara Brasileira do Livro. Durante a sua gestão, houve a primeira feira de Frankfurt, que teve o Brasil como país homenageado. O Felipe trata disso com detalhes no ensaio e podemos também conversar sobre o tema. O Felipe é autor de um livro que eu recomendo muito. Eu acho que está esgotado, mas eu recomendo muito. Não está esgotado, não. Ainda tem lá na editora. Perfeito. É um livro de 2004, que o título é uma pergunta: o Brasil pode ser um país de leitores? E o subtítulo: Política para a Cultura, Política para o Livro. Felipe, se o Brasil tivesse se tornado, nesse meio tempo, um país de leitores, certamente nós não enfrentaríamos o obscurantismo que hoje enfrentamos. O Felipe tem toda a sua vida dedicada a uma reflexão sobre o livro, a literatura, formas de tornar a leitura uma política pública séria. Aliás, eu registro aqui, e mesmo a pedido do Felipe, entre nós, é uma grande honra e uma grata alegria ter entre nós o Galeno Morim, que teve uma participação muito importante na Biblioteca Nacional e tem uma atuação muito forte neste mesmo campo. É uma grande alegria recebê-lo. Galeno, seja muito bem-vindo à Casa Dirce. A Maria José Silveira é uma das mais importantes escritoras brasileiras contemporâneas, tem uma obra crescente em que ela realiza uma junção muito pouco comum entre nós contemporaneamente, que eu chamaria de um realismo crítico com um trabalho rigoroso de linguagem e com uma preocupação de reconstrução histórica. Ela publicou, ano passado, numa belíssima edição da editora Instante, o romance Maria Altamira. Em 2012, ela publicou um romance que eu particularmente aprecio muito, o Pauliceia de Mil Dentes, e o seu romance de estreia, A Mãe da Mãe de Sua Mãe e Suas Filhas, e eu acho que eu acertei o título, Maria José. Acertou. Que foi publicado pela Editora Globo, recebeu o prêmio APCA de revelação pelo seu romance de estreia. E há mais ou menos uns 2, 3 anos ele foi traduzido para o inglês com uma excelente recepção. A Maria José Silveira foi sócia, junto com o Felipe e o Márcio Souza, da editora Marco Zero, que é uma editora que tem publicações realmente relevantes e tem um catálogo que marcou história, além de ser uma escritora, de cronista, dos mais diversos gêneros. Maria José, é uma grande alegria tê-la conosco. Aliás, você já esteve conosco com a Maria Valéria Rezende num diálogo muito bonito com o Máximo Lustosa, que eu acho que se encontra aqui também. Aqui está o Máximo Lustosa. Máximo, muito bem-vindo também. Por fim, contaremos para essa nossa conversa, homenagem ao Felipe,
com José Henrique Grossi. Muitíssimo obrigado, José Henrique, pela sua presença. É uma grande alegria, uma grande honra para a Casa Dirce recebê-lo. O José Henrique Grossi, que tem uma vastíssima experiência, nós percebemos na conversa que antecedeu a nossa gravação. O José Henrique Grossi participou da diretoria de várias gestões da Câmara Brasileira do Livro, da gestão do próprio Felipe José Lindoso. Só um detalhe, João César. Claro. Eu era diretor não estatutário, era o diretor contratado. Nunca, fui eleito só da primeira vez, mas renunciei para isso. Mas tudo bem, vamos em frente. Era considerado diretor, assistia às reuniões. Tá bom. Obrigado, Felipe. Eu vou considerar que isso é uma coisa boa, Felipe. Eu não sei se... É mesmo. E muito obrigado, José Henrique Grossi, pela presença e pelo diálogo nesta noite. Feita, então, esta apresentação informal, agradecer mais uma vez a todos e a todas que estão aqui nos acompanhando. Felipe, tudo será gravado, porque faz parte do projeto da Casa Dirce, nestas homenagens a trajetórias importantes, compor um pequeno acervo que estará muito em breve estará disponível no nosso canal de YouTube. E agradecer muitíssimo Felipe, Maria José e José Henrique, a Inês Amorim, que sempre torna possível esses nossos encontros, porque só os jovens, Felipe, são capazes de dominar rapidamente essas tecnologias. Então, dito isto, passemos à nossa conversa, que será informal, é uma conversa entre amigos e amigas, e, além de celebrar a trajetória do Felipe, eu gostaria muito de conversar com vocês sobre o ensaio Entre Livros, que acabou de ser lançado. Eu passo, então, a palavra ao Felipe e depois abrirei para todos. Bom, em primeiro lugar, obrigado a você e à Casa Dirce por essa iniciativa, que realmente, tal como um ensaio que só existe online, só existe virtualmente, né? Tem, nesses últimos 2 anos da pandemia, tem desenvolvido um trabalho muito interessante de divulgação com esses encontros que você tem organizado. E, aliás, também disso de passagem aqui, vou lembrar de um episódio muito bom, que não diz respeito a mim, a conversa com a Alison Enterkin, que está traduzindo o João Guimarães Rosas para o inglês, né? Uma contribuição muito grande que a Casa Dirce deu para ela, acessando o material que a dona Dirce tinha sobre o Guimarães Rosa. Mas, enfim, aqui estão para conversar sobre, pode-se dizer, essa trajetória, muito embora o ensaio não tenha nada de autobiográfico, só levanta problemas, né? E o primeiro problema a primeira questão que eu quero levantar aqui, até em função do que você disse, né? Em 2004 eu escrevi esse livro, O Brasil Pode Ser um País de Leitores, e neste ensaio eu reformulo essa questão, porque essa história de país de leitores, que vem muito de uma influência de teóricos e gente que estuda a questão da leitura, né, eu acho que ela não está corretamente formulada. A história sobre o Brasil pode ser um país em que os leitores tenham acesso ao livro de uma forma democrática e aberta, porque ser simplesmente leitor não resolve o problema, no meu entender. Né? Você tem leitores aí de todos os tipos, gente que lê de tudo, não quer dizer coisa nenhuma em termos da sua formação democrática, da sua participação na vida social. Mas, de qualquer forma, é uma pré-condição de uma sociedade democrática que as pessoas tenham acesso ao livro, que as pessoas possam ler o que querem, da maneira que quiserem, como ler. Porque a intervenção, a vida social dessas pessoas vai muito mais além do livro. Eu acho que essa é uma questão central. O livro por si só e a leitura por si só não formam as pessoas. Não formam as pessoas. O que forma as pessoas é esse acesso, portanto, à leitura, mas uma série de outras circunstâncias da vida e da sociedade que vão encaminhando as pessoas para esta ou para aquela direção, né? Então, eu discuto essa questão no ensaio, além de outras coisas que passa pela Marco Zero e pelo meu ingresso nessa história do mundo editorial, porque eu ia ser antropólogo, né? E meu ingresso no mundo editorial e essa trajetória com participação em uma porção de coisa durante esses anos que eu estive lá na Câmara, que vão desde feiras até
discussão de legislação, participação em reuniões com órgãos governamentais sobre vários assuntos, encaminhamento de questões, etc. Está razoavelmente descrita e considerada lá. Mas quem for ler o ensaio vai ler. Tá? Aqui a gente vai conversar sobre, eventualmente, as falhas ou as vantagens que tem com os demais participantes. Então, começamos. A roda está aberta. Comecemos com a Maria José, depois José Henrique Grossi, e fica aberto para todos a conversa. E eu tive uma ideia agora, Felipe, eu vou aqui, talvez todos já o tenham, mas eu vou colocar aqui na caixa de diálogos para todos o livro. É ótimo, né? Na verdade, ele é fácil de acessar pelo site da Zazi, mas tudo bem. Todos agora já terão. Todos que estão na sala, por favor, verifiquem a caixa de diálogos. Eu coloquei o link para o PDF que leva para o livro do Felipe. Maria José, por favor, passo a palavra a você. Bom, o que eu tenho a dizer mais é em função da editora Marco Zero, né? Mas, assim, para iniciar a conversa, eu quero dizer que o Felipe, ele, apesar de dizer que abandonou a antropologia, eu acho que ele manteve esse olhar de antropólogo em todas as situações da vida dele, né, que ele ocupou. Tanto é assim que esse ensaio pode ser visto também como um início de uma ideia, né, de antropologia também aí no meio dessa confusão toda que é o mercado editorial e que foi ter tido uma pequena editora como a gente teve, uma editora com muitos problemas, que começou do zero, né? Onde nós entramos apenas com a cara e a coragem e a ousadia, né, da juventude, onde realmente não sabíamos nada ainda de como é que se fazia uma editora. E conseguimos, a partir da generosidade de muita gente que nós encontramos pelo caminho, de muitos amigos, e é uma pena o Márcio não estar aqui conosco hoje, o Márcio Souza, mas porque ele teria bastante também a falar sobre a editora Marco Zero, mas o que eu quero dizer é que realmente esse olhar antropológico do Felipe continuou nesse período todo. E, bom, isso é para iniciar a conversa, né? A minha parte do início da conversa seria essa. Então, deixa eu Passo a palavra ao Grossi. Deixa eu aproveitar. Eu li o livro, achei fantástico. Como sempre, o Felipe é mestre, né? Nas escritas. E eu juro, confesso que eu não sabia exatamente como é que tinha começado a Marco Zero. Sabia do final, depois que foi vendida e tal, mas eu não tinha ideia de como foi. Fiquei realmente encantado. Todo o trabalho que você, o Márcio e o Felipe desenvolveram e a que ponto chegou a editora, né? E o Felipe, para mim, é o cara que tem uma memória de elefante, né? Quando eu tenho alguma dúvida das nossas convivências de mercado, é a ele que eu recorro, porque ele tem tudo anotado, né? Aí eu queria aproveitar, Felipe, já que nós estamos falando, você falando sobre o mercado editorial, como é que você está vendo o nosso mercado hoje? Porque ele é muito diferente do que era no início do século, né? Não apenas diferente do início do século, mas diferente realmente em tudo. Um dos comentários que tem no livro é que aquela história de que livro é a impressão de tipos móveis, hoje não existe mais. Isso é passado. Passado pretérito mais perfeito. Né? Porque hoje está tudo eletrônico, inclusive os processos editoriais. Né? Essa é uma mudança que aconteceu nos últimos 20 anos, que é equivalente, no meu entender, à mudança que foi feita na ideia do livro pelo Gutenberg. Não é? Essas mudanças na forma de fazer e distribuir o livro,
foram impressionantes, né? Quando a gente começou, ainda tinha a composição a chumbo, né? a revisão do negócio, depois fazer fotolito, depois o fotolito ia para a máquina e fazer enfim, todo aquele negócio, né? Que era um trabalho muito mais manual do que ele é hoje, nesse sentido, né? Agora, a situação do mercado também, em função dessas mudanças e das mudanças do panorama político e social do Brasil, é um mercado que tem, em primeiro lugar, uma dinâmica de transformação muito grande, né? Hoje, uma pessoa que quer fazer uma editora, ela pode fazer desde casa, né? com os equipamentos praticamente domésticos, o que não elimina os outros problemas que são abordados, de certa maneira, no livro, que é fazer ele chegar ao leitor. Porque o livro só existe, de fato, quando ele é lido, né? Enquanto ele não é lido, ele pode ser até um objeto bonito, que o autor goste, que os editores gostem, mas ele só se realiza quando ele é lido. E esse é um problema central de todos os momentos do mercado. Hoje você tem muitas maneiras de chegar, né? Invenções como a impressão sob demanda, os streams, toda essa parafernália nova da distribuição e mais as mudanças que aconteceram na fabricação do livro, na feitura. Para além do que o autor produz, né, o trabalho editorial, na verdade, se faz cada vez mais intenso, mais decisivo para o fator, para o livro ter algum sucesso. Isso é um aspecto importante, né? Obviamente, tudo depende da matéria-prima inicial, que é o trabalho do autor, não é? Que muitas vezes pode ser encomendado, pode ser coletivo, etc., mas só se realiza quando o livro é lido. Isso é uma coisa que, entre nós, eu e a Maria José, a gente sempre discute. Não é? O livro pode ser o mais bonito possível. Se ele não é lido, ele não existe. Ele não existe. Ele não existe. E o problema é o livro encontrar o seu leitor. Tem um outro livro que eu traduzi, que eu gosto muito, que também está publicado pela Sumos, é um ensaio de um pensador mexicano que se chama exatamente Livros Demais. Livros demais. Isso é um problema, porque tem livros demais, ao mesmo tempo tem livros de menos, ao mesmo tempo tem mais dificuldade para os leitores terem acesso ao livro. Então, nós estamos num processo de transição. Onde vai parar, eu não sei. Então, só sei que algumas coisas continuam tendo uma influência muito grande e, de certa forma, dificultando tudo isso, que é essa questão da péssima existência do programa de bibliotecas. Isso abrange todos os níveis, a biblioteca pública geral, as bibliotecas nas escolas, a biblioteca nas universidades, o acesso dos alunos ao material que eles precisam e o prazer dos leitores de conhecer os contos, os romances, as poesias que são publicadas, que fazem parte desse recheio da nossa vida, né? Essa história das bibliotecas, nós brigamos muito nisso lá atrás, há mais de 20 anos, né? E, na verdade, nada andou nesse sentido, né, Felipe? Praticamente nada. Eu até diria que, por inércia, hoje nós temos mais biblioteca do que tínhamos há 20 anos. Mas, ainda assim, a população do país praticamente duplicou. E na maioria das cidades, ainda não tem uma biblioteca decente, nem umazinha, né? Quando a gente vê aqui em São Paulo, que tem pelo menos a Mário de Andrade e algumas outras bibliotecas públicas decentes e uma rede de biblioteca, a maioria do país não tem biblioteca e não tem livraria também, né? Esse é um negócio que aí eu chamo a atenção em determinados momentos para a importância que tem também os que a gente chama vulgarmente do porta a porta, esse pessoal que põe o livro numa Kombi e sai vendendo por aí afora, né?
tem algumas empresas hoje que percorrem a Transamazônica inteira, né, oferecendo livros. E eu vou dizer, eu não vou aqui fazer análise da qualidade desses livros, o que importa é a disposição dessas pessoas de irem desbravando esse negócio, tornando acessíveis os livros para as pessoas que não têm condições de ter acesso à livraria, etc. Tal. Mais adiante, posso também falar, e o Galeno vai comentar também, o programa que ele tentou implementar, e eu estava lá de pirueiro, no programa do livro acessível, do livro popular, que infelizmente não deu certo, né? Mas foi o começo do segundo mandato do Lula, né? Infelizmente não foi para frente, mas era essa preocupação que deveria ser uma preocupação central das questões de políticas públicas, ela é levada sei lá, a última instância. Aliás, hoje não tem mais Ministério da Cultura, não tem mais quem pense esse negócio no âmbito governamental. Né? Não existe mais. Felipe, deixa eu dar uma ideia. Veja se você acha que a ideia é boa, e eu submeto a todos também. O que você acha, já que estamos gravando para registro da Casa Dirce, o que você acha se eu destacar do seu livro, ensaio, 3 ou 4 momentos para que você comente e aí todos entram na conversa? Você acha que é uma boa ideia? Porque assim claro. Acho que isso vai dar um norte maior para a conversa e avisar para todos e todas que, por favor, a qualquer momento participem da conversa. O Máximo, estou vendo aqui o Máximo, deixa eu ver quem mais eu estou vendo. Olha, o Máximo, a Galena Amorim, a Suzana Cardoso, a Vanessa Justo. Por favor, participe da conversa. Então, Felipe, então vamos lá. Eu acho que é possível separar, para organizar um pouco essa conversa, os 4 momentos bem marcados no seu ensaio. O primeiro deles começa em 1967, tem uma interrupção brusca em 1969. Brusca, realmente. Brusca em 1969, devido a esse instrumento que as pessoas esqueceram que existiu, que foi esse decreto 477, uma espécie de AI-5 da educação, se prolonga pela sua militância política e deságua no exílio no Peru. Quando começa um segundo momento, que é o momento da sua graduação em antropologia. Vamos começar falando deste primeiro momento? Bom, a história é a seguinte, as pessoas não se lembram mais, né? Mas já como resultado, inclusive, do movimento estudantil dos anos, meados da década de 60, né? Que teve a passeata dos 100 mil, etc., tal, e muitas outras movimentações, o governo, na época, ainda era o Costa Silva, né? Editou um decreto que permitia aos reitores praticamente a expulsão sumária de quem eles achassem que estava prejudicando o processo educativo com ações subversivas. Bom, eu acabei com mais 8 colegas da Universidade de Brasília sofrendo os efeitos, fomos os primeiros a sermos expulsos da universidade por conta do decreto 477, né? Então, isso daí, né, na época eu já era militante político, já era militante da Ala Vermelha, do PCdoB, eu me dediquei exclusivamente à militância, né, a partir dessa expulsão da UNB, e depois, já em 71, já fui preso, passei pela roda total de tratamento, digamos assim, que os órgãos de repressão davam para quem caía nas suas redes, e depois de passar 2 anos preso, eu fui para o Peru, com a Maria José, que não tinha sido presa. Nós fomos para o Peru com um raciocínio muito simples. Não queríamos ir para a Europa. A Europa, a gente já conhece, já sabe como é que funciona, etc. Tal. Queríamos ficar na América Latina. Então, quais eram as alternativas naquele momento? Na Argentina tinha o Perón, pessoa que não merece não tem a menor confiabilidade para ter realmente uma continuidade de ações políticas significativas. No Chile,
a minha formação, a nossa formação, inclusive, dizia claramente: história de exército democrático, isso é uma balela. O exército é um instrumento do Estado. Em algum momento ele vai se meter nessa história do Allende. Um ano depois, se meteu, né? E o Peru, naquele momento, os milicos já tinham dado um golpe, já tinham feito uma revolução lá, e parecia que havia coisas interessantes da reforma agrária, da desapropriação dos grandes complexos açucareiros e outras medidas do gênero. Então, nós resolvemos ir para o Peru. E foi uma experiência realmente fantástica. Lá, aproveitamos de um convênio, de um acordo cultural entre o Brasil e o Peru, e nos matriculamos sem nenhum problema na Universidade de São Marcos, que é a mais antiga das Américas. E dava uma esculhambação, de certa forma, porque a reforma tinha desestruturado muito a universidade. Mas nós conseguimos ser alunos de um grupo muito interessante de professores. Vou citar apenas alguns nomes aqui: o Rodrigo Montoya, que foi nosso professor e nosso colega de autoria do livro que foi feito a partir de uma pesquisa grande que nós participamos lá, né? O historiador Pablo Maceira, por exemplo, que é um dos mais importantes historiadores do Peru republicano, e alguns outros mais, enfim, com conversas, com aulas e essa experiência de pesquisa que foi fundamental para a gente, né? Nós nos formamos lá no Peru e, naquele momento, estávamos com a disjuntiva bem colocada. Ou a gente voltava para o Brasil ou virava peruano, porque aí ia construir uma carreira lá no Peru, estabelecer com perspectiva definitiva lá no Peru, porque ninguém saberia como é que se desenvolveriam as coisas no Brasil. Felizmente, a gente conseguiu voltar, foi naquela época já da distensão do Geisel, e a embaixada deu um passe, um passe de viagem que permitia exclusivamente que nós voltássemos para o Brasil, e foi o que nós Felipe, fizemos. você me permite, não uma interrupção, mas apenas uma pergunta, dentro desse primeiro ponto, que há aqui algo que me chamou muita atenção na leitura do ensaio, me pareceu, e se associa à observação certeira que a Maria José fez, é porque a escolha da antropologia na Universidade de Brasília já demonstra esse desejo de uma abertura para o outro, para outras culturas. Agora, para dois jovens brasileiros, você e Maria José, fazer antropologia no Peru é, por assim dizer, uma radicalidade da experiência, o que é uma espécie de antropologia da própria antropologia. Você principiou o curso na UNB, pelo menos por um ano e meio. Um ano e meio. Você poderia falar houve algumas diferenças marcantes entre o curso de Ciências Sociais, Antropologia na UNB e o que você depois fez no Peru? Bom, para início de conversa, a Maria José já tinha se formado em comunicação. Aliás, nós nos conhecemos porque tanto eu quanto ela trabalhávamos no jornal. Eu no Estadão, na sucursal do Estadão lá em Brasília, e ela no JB, sob o olhar atento e encorajador do Castelinho, né? Então, ela já tinha esse diploma de comunicação e, quando eu tinha entrado para o curso de antropologia, fui devidamente 4setizado, né? E aí resolvemos estudar antropologia no Peru. E essa foi uma resolução que, na verdade, ela tem uma história, para mim, muito pessoal, que está ligada ao INPA, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, as palestras que eu assistia lá, livros que eu li naquela época que já apontavam para essa curiosidade, a curiosidade de conhecer as outras formas de pensar, as outras formas de agir. E, de passagem, o livro que eu li lá eram todos relacionados com as sociedades indígenas. E depois, quando eu fui estudar, fazer o mestrado, fazer a pesquisa no Peru e fazer o mestrado no Museu Nacional,
a minha atenção já estava totalmente voltada para a economia camponesa. E depois nós fomos nos meter no livro, quer dizer, uma trajetória que também foi muito, digamos, uma descoberta constante de novas coisas no decorrer do período. Eu me lembro sempre, só para dizer isso, Claro. um texto do Sartre, que eu acho que é naquele texto de Introdução à Dialética, não me lembro exatamente qual é o texto, mas que ele menciona o fato de que as pessoas estabelecem um objetivo na vida, ou objetivos, mas no processo de chegar, de cumprir esse negócio, há mudanças, porque você vai recebendo outras influências, você vai recebendo tendo outras leituras, e o resultado final é sempre, no mínimo, um pouco diferente daquele resultado que você esperava ter no começo. De certa forma, foi isso que aconteceu. Queria ser antropólogo, queria estudar sociedades indígenas, acabei estudando sociedades camponesas e depois acabei editor. Aproveitando esse momento, Felipe, eu tenho uma curiosidade. Logo no início do ensaio, você cita que no seu trabalho de pesquisa, vocês trabalharam com comunidades e grupos que já haviam sido pesquisados por José Maria Arguedas, que é um dos maiores escritores do século XX, independentemente de latitude. E um escritor que tem uma vocação antropológica muito grande. Ele era professor de antropologia. Justamente, eu queria saber... Bom, ele se suicidou em 1969, antes de vocês chegarem no Peru. Mas eu gostaria de saber se no Peru o contato de vocês com a obra do Arguedas foi intenso, se era uma discussão presente. Como é que foi? Acho que a Maria José pode também falar. Pode, a Maria José pode falar melhor do que eu sobre isso. Não, melhor não, mas deixa eu falar um pouquinho então. O Arguedas, desde que nós chegamos lá, foi realmente um autor assim que entrou na nossa vida. Nós lemos praticamente todos os livros dele e tínhamos o professor, que depois se tornou um grande amigo nosso, Rodrigo Montoya, que esse sim tinha conhecido o Arguedas e era da mesma região do Arguedas, que é Andahuaylas e Pucllal, e foi justamente onde nós fomos fazer uma pesquisa lá, que deu origem ao livro que publicamos no Peru, com o Rodrigo Montoya. Então, a gente não só conheceu o Arguedas pela literatura, mas também conhecemos o lugar, as 4 comunidades camponesas de Pucllal, que foram, assim, quase que uma das fontes também da literatura dele. Ele viveu e aquela paisagem que faz parte da obra dele. Então, realmente, respondendo a sua pergunta, nosso contato ali com o Arguedas foi intenso e muito frutífero, na verdade, e continua até hoje, assim, nossa admiração por ele, tudo isso, né? É um dos nossos autores preferidos, acho que vai ser até o final da vida mesmo. Certo, Felipe? Certo. Quem sabe um futuro curso da Casa Dirce. José Maria Arguedas por Felipe Lindoso e Maria José Silveira. Pronto. O máximo não, na verdade, você sabe que na academia tem essas coisas. Os seus alunos são seus filhos intelectuais. Os alunos dos seus alunos são netos. Então, nós somos netos da formação antropológica do Zé Maria Arguedas, porque é verdade. O professor que estudou com ele. Tá? Felipe, chegamos ao segundo momento. Você, Maria José Silveira, aproveita uma única oportunidade, volta ao Brasil. Eu gostaria de saber como foi esse retorno e como surgiu a Marco Zero em 1980. Bom, como eu falei, nós voltamos com esse laissez-passer da embaixada para voltar ao Brasil, voltamos. E o curioso, aí desembarcamos tranquilamente no Galeão. Nós tínhamos tido cuidado, nosso primeiro filho nasceu no Peru. Nasceu no Peru, mas ele tinha viajado para o Brasil já um pouco antes com uma tia dele, porque não queríamos ter um menino do nosso lado na hora que a gente chegasse, que é um momento crítico, né? Mas entramos no Galeão sem problema. Só que do Galeão nós fomos para Brasília, no primeiro momento, e eu fui preso de novo lá em Brasília.
fui preso pelo DOPS local, que não se conformava de não ter me prendido no começo. Me apresentou um mandato de prisão, que era o mandato do cumprimento da sentença. Né? Aí eu fui transferido para São Paulo e o juiz me soltou. Agora, nós queríamos continuar o estudo de antropologia. E, na avaliação, nós decidimos mudar para o Rio de Janeiro e, na avaliação que nós fizemos, o curso do Museu Nacional, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do museu, era, de longe, o melhor curso de antropologia do Brasil, de pós-graduação. Né? Então, eu entrei para o PPGás, naquele momento. A Maria José foi fazer um curso de Ciências Políticas, mestrado em Ciências Políticas, aqui em São Paulo. Toda semana ela ia e voltava de ônibus ou de trem do Rio para São Paulo e vice-versa. Então, e aí, em São Marcos, lá no PPGás, São Marcos, na UFRJ, no Museu Nacional, nós tivemos um contato imediato com as pessoas que trabalhavam com a sociedade camponesa, né? E era um grupo muito forte, muito interessante, liderado pelo Moacir Palmeira, né? Com presenças como a Lígia Seguro, que na época era casada com ele, que já morreu, né? Tinha colegas como o Zé Sérgio Leite Lopes, o Afrânio Garcia, que foi o orientador da minha dissertação de mestrado, né? Enfim, vários outros. Tivemos grandes amizades, fizemos uma pesquisa lá e defendemos as teses. Defendeu a tese, eu especificamente sobre a economia de uma invasão de terrenos que havia sido feita ainda na década de 60 por estímulo do Tenório Cavalcanti. Você imagina, o Tenório Cavalcanti havia estimulado a invasão de um terreno que era da América Fabril. E os invasores estabeleceram lá suas posses, seus cultivos e haviam transicionado da venda em feiras para a venda no Ceasa, do Rio de Janeiro. Então, foi esse estudo. Eu estudei do ponto de vista econômico e a Maria José do ponto de vista da ideologia. Né? E logo depois que eu tinha terminado a dissertação, o curso já estava aceito pelo PPGás para fazer o doutorado. Teve um episódio que eu relato no livro que eu queria ser professor, queria continuar como antropólogo, só que, graças ao general Ludwig, general não, na época acho que ele era coronel, que foi ministro da Educação do Figueiredo, se não me engano, os concursos eram muito difíceis. As universidades eram muito poucas e o Figueiredo e o coronel lá tinha resolvido um problema dos contratos dos professores, que eram professores precários das universidades federais, simplesmente efetivando todo mundo. E outra medida que ele teve, que eu não sei se continua assim, é que nos concursos de ingresso para o magistério público, para o magistério nas universidades federais, o que era aprovado, a titulação fazia com que, por exemplo, se você já era doutor, você era imediatamente transformado, contratado como pessoa adjunta. Então, a alternativa era ficar de bagrinho em universidades particulares. Eu dei aula em universidades particulares também, ou então ir lá para Campina Grande, para o Nordeste. Também não queríamos. Nós tínhamos feito já a nossa vida no Rio, naquele momento. Então, a Maria José, que tomou a iniciativa, disse: então, vamos fazer uma editora. Na verdade, ela queria se tornar escritora desde então, mas achava que ser editora, e, na verdade, era uma verdade, era um caminho ótimo para ela aprender os instrumentos do ofício. E aí surgiu a Marcelo, né? Por iniciativa da Maria José, que eu me acoplei, até porque
primeiro, porque me interessava, segundo, porque também as perspectivas acadêmicas estavam muito estreitas. Então, eu não queria ficar dando aula em universidade particular, etc., essas coisas. Né? E aí foi a Marco Zero, e a Maria José pode falar mais sobre isso, e o resto. Tá? Perfeito. Então, falemos da Marco Zero, mas, por favor, José Henrique Grossi, eu não quero falar sozinho. Por favor, participe todos vocês. Maria José, então, por favor, Marco Zero. Bom, a Marco Zero nasceu, então, assim, como o Felipe contou, não é? Eu queria fazer essa editora. Meu irmão, eu tinha um irmão muito generoso, que já faleceu, Otávio Silveira. Ele decidiu patrocinar a editora, e nesse início, né? E foi um início assim, que nós tínhamos o suficiente para 4 livros, nada mais. Se não desse certo, tinha acabado a editora aí. E o Felipe ainda não falou, mas nesse momento também o Márcio entrou, né? O Márcio estava conosco desde o começo. E então, por sorte, esses 4 livros, o primeiro, inclusive, foi Guerras Camponesas no Brasil, 1980, um livro que praticamente se poderia pensar que seria um fracasso, né? Mas, na verdade, foi bem vendido, realmente a edição se esgotou em pouco tempo, o que já começou a dar um alento para a gente, né? E assim fomos indo. E com muitos tombos, muitos erros, tudo isso, a gente conseguiu chegar até os 18 anos, né? Quando a editora... Bom, um pouquinho antes, nós tivemos uma das crises assim terríveis, né? Que a gente tinha periodicamente crises. E conseguimos nos safar disso, conseguimos ir para frente. Mas essa foi particularmente ruim, e nós tivemos uma proposta de vender 51% da Marco Zero para um novo sócio. E foi, no primeiro momento foi bom, porque realmente deu pela primeira vez um sossego para a gente trabalhar, sabendo que tínhamos uma estrutura, porque era uma editora grande que se associou à Nobel, e nós tínhamos uma estrutura boa atrás, né? Então, tivemos realmente, acho que foi 5 anos ali, num momento muito bom, muito frutífero da Marco Zero. Ficamos no azul, estava tudo indo muito bem, até que a editora sofreu uma morte matada, porque eles resolveram, esses nossos novos sócios, eles resolveram que poderiam cuidar da Marco Zero sem nós 3, o Márcio e o Felipe. E, na verdade, foi um golpe do capitalismo selvagem, né, para dizer assim, o mínimo. E eles nunca conseguiram, eles nos expulsaram praticamente, e não conseguiram, de jeito nenhum, levar a Marco Zero à frente. Então, bom, eu falei também da morte da Marco Zero, não sei, acho que eu perdi um pouco aí onde é que nós estávamos, mas o resumo que o Felipe fez sobre a Marco Zero, aí no livro dele, é um resumo bem interessante, eu acho, que pegou assim, os nossos livros, o que nós fizemos, realmente, que livros nós deixamos. Eu acho que foi muito bom o resumo que o Felipe fez. Houve livros muito importantes, não é, Maria José? Né? Há um livro em particular que vocês lançaram em 1985, que é justamente o ano do Brasil Nunca Mais, o ano da redemocratização, que eu acho que é um livro de extraordinária importância. Há uma edição recente pela Expressão Popular, mas vocês tiveram muita coragem em publicá-lo, que é o Imagens da Revolução, que foi, Exato. ainda hoje, é a única reunião mais ou menos completa de textos da luta armada, do Daniel Araújo Reis. Como foi a produção desse livro? Exato. Foi um livro que, enfim, nós temos muito orgulho de ter publicado, né?
junto com vários outros livros de literatura altíssima, né? Fomos os primeiros a publicar Margaret Atwood aqui. Os livros dela realmente eram maravilhosos, são maravilhosos. Depois a Rocco começou a editá-los. Fomos os primeiros também a colocar aqui o dicionário Casar do Pavic, o Iugoslavo. Enfim, nós publicamos muita coisa boa. Realmente, eu fico orgulhosa disso. Apesar de todos os problemas, de tudo, realmente publicamos. Agora, Não uma pergunta para a editora Zezé. Como é que você chegou no Lobo Antunes? Qual foi a dúvida do nome do livro? Com os Cus de Judas, né? Esse livro ele nos chegou pelo Márcio. Eu nem sei bem. Foi o Márcio que trouxe, né, Felipe? Foi o Márcio que era amigo do Lobo Antunes e trouxe esse livro. E foi um livro, inclusive, que teve um título censurado nos jornais. Não falavam nos Cus de Judas, mas nos cafundós do Judas. Mas foi um autor muito importante que a gente publicou, né? E foi o primeiro livro dele aqui também. Exato. Grossi, justamente, o terceiro momento nos conduz à Câmara Brasileira do Livro e à Feira de Frankfurt. Então, eu gostaria que o Grossi agora, se você estiver de acordo, Felipe, que dialogasse com você sobre esse momento. Bom, Felipe, eu cheguei na Câmara um ano depois. Oi, saiu do ar, Grossi. E foi pesado o processo todo, né? Conta um pouquinho como é que foi o dinheiro que não entrou. O dinheiro que não entrou, tá certo. Antes, eu quero só lembrar um negócio que eu conto no ensaio, que eu acho muito, muito divertido e muito sintomático do tipo de editora que era Marco Zero e de como a gente trabalhava. Os nossos 2 primeiros funcionários, além da secretária recepcionista, faz tudo que a gente tinha, as primeiras pessoas que foram trabalhar na Marco Zero foi o Vladimir Palmeira e o Daniel Arão Reis, que tinham recém-chegado do exílio e foram contratados meio período na Marco Zero. O Daniel era a diretor comercial da Marco Zero e o Vladimir era diretor não sei de quê também. E aí foi muito divertido, muito embora os dois não soubessem absolutamente nada do como fazer aquilo. Mas teve episódios ótimos e eles contribuíram muito, além do livro que o Daniel organizou com os documentos das organizações de esquerda da luta armada, né? Então foi um negócio muito bem. Mas eu ia falar de quem mesmo que você perguntou? Por que foi? Onde ficou o dinheiro na Feira de Frankfurt? Tá. Quando nós fomos fazer a Feira de Frankfurt, aí teve algumas coisas. A participação do Brasil como convidado de honra na Feira de Frankfurt era um evento oficial. O diretor-presidente da Feira de Frankfurt tinha entrado em contato, era muito amigo do Alfredo Weisbrod, que era presidente da Câmara durante essa gestão, na época, e fez a intermediação e o Rouanet acabou assinando um documento com a Feira de Frankfurt, se comprometendo a fazer a participação do Brasil em 1994 como país convidado de honra. E a CBL fazia parte da comissão e me nomeou lá naquele momento, junto com outra pessoa, para sermos os executivos, digamos, de fazer essa preparação, né? E foi um negócio muito interessante. Nós começamos, obviamente, por falar com os órgãos oficiais, né? Na época, o Fernando Henrique era ministro das Relações Exteriores. Nós fomos lá conversar com o Fernando Henrique, explicamos, ele gostou da ideia e se comprometeu
na época, a dar $1 milhão para o projeto. $1 milhão naquele momento era menos de $1 milhão de reais, que eram... Na verdade, acho que ainda nem existia real, ou existia já, mas o real começou a ser cotado mais valioso que o dólar. Mas, enfim, ele não apenas deu esse $1 milhão de reais para a organização da feira, como nomeou 2 diplomatas lá que acompanharam tudo, e esse material, inclusive, é utilizado, é referência no Itamaraty do acompanhamento de ações culturais de grande porte, né? Mas foi tudo muito difícil, porque o compromisso que havia não implicava, naquele momento, não resultou em contribuições financeiras por parte do governo. A participação numa feira dessas é cara, não é uma brincadeirinha, né? Porque você tem que levar uma exposição ou várias exposições da cultura brasileira. E aí vale a pena mencionar 2 coisas. Primeiro, o lema que nós bolamos para caracterizar a participação do Brasil em Frankfurt, que era Begegnung von Kulturen. Enfim, em português era Brasil, encontro de culturas, né? E é com essa perspectiva que a gente começou a organizar a participação brasileira. Em vez, tudo na Alemanha é alugado. É isso aí. Eles convidam, mas o país participante tem que organizar o negócio, né? E principalmente na área de Frankfurt. Nós adotamos uma estratégia um pouco diferente. A gente organizou um catálogo de possíveis eventos, era muito maior do que, na verdade, aconteceu, e procurávamos as instituições culturais de Frankfurt e dos arredores para ver o que elas se interessavam. Que programa que era interessante para elas, de modo que elas pudessem entrar como parceiras e não simplesmente como prestadoras de serviço. Isso provocou uma economia muito significativa, e alguns eventos, nós fizemos 11 eventos de grande porte, em alguns casos ocupando todo o museu, né? Em outras partes dos museus, enfim, de tudo. Tinha design, tinha burle marx, tinha, enfim, um monte de eventos, entre os quais foram selecionados os 11 eventos. Bom, aí entra o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura é um negócio complicado. Sempre foi, agora não existe mais, né? Primeiro que tinha havido uma ciranda de ministros, porque o Rouanet saiu, deixou o Weiss, que passou um pouco tempo, aí entrou... que era? O Weiss entrou um embaixador que, em 3 meses, brigou com o Fernando Henrique por outro assunto, e, obviamente, perdeu o cargo de ministro da Cultura. E depois veio o Luiz Roberto Nascimento e Silva, que foi ministro na época, né? E que, em tese, devia nos ajudar, pelo menos, a conseguir os recursos, fora os recursos que o próprio Ministério contribuiria para o negócio. Felizmente, a Biblioteca Nacional, que na época estava dirigida pelo Afonso Romano de Santana, e o Márcio participava do Departamento Nacional do Livro, cumpriu as coisas que fazia. Mas o ministro da Cultura praticamente nos deixou pendurado na brocha, porque realmente o máximo que ele fazia era marcar uma audiência para que o Alfredo, eu e as outras pessoas encarregadas da programação fossem encontrar com as pessoas. Agora, você chegava lá desse jeito, não conseguia nada, ou conseguia muito pouco do que poderia conseguir. O resultado disso foi que nós fizemos uma festa muito bonita
lá em Frankfurt, naquele momento, em 1994. Mas fizemos também porque a empresa que é dona da feira adiantou uma quantidade significativa de recursos para nós fazermos a feira. E esse negócio ficou pendurado na Câmara há quase 2 anos. Foi pagando aos poucos lá o empréstimo que tinha sido feito pela Messe, né? Pela empresa a empresa da Associação dos Livreiros e Editores Alemães, que é a organizadora da feira. Então, foi uma situação muito estressante. Teve alguns episódios muito engraçados, muito interessantes, tal, como o caso do Maria Mato. Maria Mato era o presidente da Fiesp naquele momento. Nós fomos conversar com ele como é a Fiesp. Então, nós não temos condições, mas eu, Maria Mato, vou dar para vocês 100 caixas da bebida, da cachaça que eu faço. 100 caixas da cachaça que eu faço. Na verdade, eram 1.200 garrafas de cachaça. Pegou 1.200 garrafas de cachaça, nós conseguimos mandar essa cachaça para a Alemanha, com o acordo que a gente tinha com a Varig na época, para ser apoiadora também da feira. E a cachaça era muito cara na Alemanha, de forma que com essas 1.200 garrafas de cachaça, nós pagamos conta na Alemanha. Pagamos conta. A cachaça, sei lá, valia na época, acho que 20 marcos a garrafa, era caro. Né? Mas, então, Felipe, pagaram a conta antes ou depois de tomar a cachaça? Não, naquela hora eu estava tão nervoso que não conseguia tomar cachaça nenhuma, cara. Mas nós fizemos várias coisas, né? Com as cachaças do Maria Mato, que é um galho substancial. E também serviu para fazer caipirinha. Ah, meu amigo, quanto nós levamos, quanto a Câmara e o projeto levou de porrada na imprensa por conta das caipirinhas e das mulatas, não está no gibi. Acho que falaram mais disso do que falaram dos autores. Além de que sempre havia uma reclamação de que os melhores autores não estavam, não sei o quê. Enfim, uma confusão que eu jamais queria me meter e jamais me meti em outro evento desse. Terminou com a festa, foi uma festa muito bonita, e eu comento no livro. Problema, nós sabemos fazer festa muito bonita. Em 2013 também foi uma festa muito bonita, que é a participação do Brasil em Frankfurt. Mas não tem continuidade. Esse aqui é o problema. Né? Felipe, falar do programa com os autores que foram levados para lá. Uma das coisas mais interessantes que nós fizemos em Frankfurt naquela época foi o seguinte: nós tínhamos feito um contato com uma instituição de Berlim, a Haus der Kultur in der Welt, a Casa das Culturas do Mundo, que foi a coisa mais interessante, das mais interessantes que nós fizemos. A Casa das Culturas do Mundo tinha contatos com todas as instituições culturais da Alemanha. Então, nós preparamos, eu e o Márcio fizemos a lista de 300 autores de todos os estados, de todos os gêneros, de todas as correntes literárias, etc., para a Alemanha, para a Haus der Kultur der Welt. Eles contrataram uma pessoa lá que ficava telefonando para os órgãos culturais da cidade. Escuta, nós temos aqui essa oferta de autores brasileiros para vir. De autores brasileiros para vir para a Alemanha, antes da feira. Nós pagávamos a passagem até Berlim, e de Berlim em diante, as prefeituras pagavam o trem, se andar dentro da Alemanha é de trem mesmo, o hotel, um cachê para o autor, mais a organização do evento, que era uma leitura. É impressionante como os alemães gostam de ouvir a voz dos autores, mesmo que seja no idioma que eles não conhecem, não têm contato, aí tinha tradução simultânea e tal.
até colocar eles no trem para a cidade seguinte, que havia pagado a passagem, tinha providenciado a programação, pagar o hotel, etc, etc. Então, nessa brincadeira, nós levamos a mais de 60 autores antes da feira que percorreram inúmeras cidades da Alemanha. Inúmeras cidades da Alemanha, sempre fazendo essas apresentações, essas leituras e tal. Terminavam geralmente em Frankfurt, pegavam o avião e voltavam para o Brasil. Mas teve 2 eventos relacionados com os autores que foram complicados. O primeiro foi que a imprensa resolveu querer determinar quem ia e quem não ia. O problema nosso era o seguinte: vai quem quer e quem as editoras ajudarem também a ir. Nós organizamos a participação dele lá. Alguns, porque havia uma verba para isso, nós convidamos especificamente para ir. Todos em classe econômica, porque não tinha dinheiro para brincadeira de classe turística, etc. Mas algumas instituições levaram seus membros em classe executiva, como foi o caso da Academia de Letras. Levou, sei lá, uma dúzia de acadêmicos para lá, todos com passagem executiva. O que o projeto apanhou da imprensa por conta disso, até sempre com a justificativa que estava faltando fulano, ciclano e beltrano, que muitas vezes haviam sido convidados e não quiseram ir. Mas na hora que saía do imprensa, não recebi convite, etc. Então, ficava por isso mesmo. O segundo ponto que foi ruim, veja bem, nós tínhamos o país convidado sempre manda um autor, um personagem fazer o discurso de abertura da feira. Nós não queríamos escolher o discurso, um autor para fazer o negócio, porque isso ia provocar uma tempestade. Que autor que vai fazer essa presença, esse discurso, não sei o que. Resolvemos partir para uma solução institucional. O presidente da Academia Brasileira de Letras é que vai fazer o discurso de apresentação do Brasil. Era o Josué Montello, um escritor conhecido, reconhecido, da sua época, etc. Mas, enfim, foi um desastre. O Montello chegou lá com um discurso que ele começou a falar do Goethe, das estátuas do Goethe que ele tinha em casa, da admiração que ele tinha em casa, não sei o quê, mas etc. Foi uma decepção. Porque os alemães queriam ouvir falar sobre o Brasil, não queriam que o brasileiro chegasse lá falando sobre o Goethe. Lá tem jeito para bom falar sobre Goethe, né? Então, isso foi ruim. Mas a festa, como tal, foi muito bonita. Nós fizemos a festa na feira, as exposições ficaram magníficas, né? Tinha uma exposição de arte negra organizada pelo Emanuel Araújo, e era um negócio assim fantástico. Utilizou todos os andares de um dos mais importantes museus de Frankfurt, espaços de exposição de Frankfurt, bem no centro de Frankfurt. Foi um negócio fantástico. E teve cinema, teve literatura infantil, teve design, enfim, eram 11 eventos. E foi muito interessante. A decepção, naquele momento, e também que se repetiu em 2013, é que não existe política pública consequente para dar continuidade. Aliás, a única coisa que foi feita com consequência, que continua até hoje, é o programa de ajuda à tradução, que foi instituído pelo Afonso Pelo Márcio, que é uma ajuda que a Biblioteca Nacional dá para financiar parte da tradução de autores brasileiros que as editoras do exterior, não apenas da Alemanha, queiram publicar. O programa, como tudo, tem os seus altos e baixos, mas ele continua ativo na Biblioteca Nacional. Não sei se já teve algum edital esse ano, mas, enfim, a notícia que eu tenho é que ele continua ativo. E só. Na verdade, nós não temos uma política sistemática de
apoio da cultura brasileira, eu não digo nem dos livros, simplesmente, no exterior. Né? Eu cito vários casos, várias situações dessas no livro, que foi um trabalho muito importante, muito significativo, mas, infelizmente, não teve continuidade. Né? É uma frustração, posso dizer. Felipe, eu acho que aqui nos aproximamos de 2 temas, mas antes tem uma pergunta aqui para você, da Vanessa Davi Justo. Eu não sei se ela quer fazer a pergunta ela mesma ou se eu leio aqui a pergunta que ela fez. A pergunta é, fazendo um paralelo com o bolsonarismo de hoje, o ataque ao CNPq de ontem não seria uma espécie de golpe, de decreto-golpe 477? Qual a sua opinião? Não foi o 477, não seria igual ao 477, porque o 477 era destinado especificamente aos alunos subversivos que rodavam da universidade. Mas eu diria que foi muito, muito parecido com algumas das medidas tomadas pelo primeiro-ministro da Cultura do Collor, foi o Ipojuca Pontes, que destruiu literalmente tudo que havia sido feito anteriormente, Instituto Nacional de Livro, várias outras iniciativas que existiam, inclusive no que diz respeito à biblioteca, foram simplesmente exterminadas, né? no primeiro momento do governo Collor. Felizmente, naquele momento, ele não simplesmente extinguiu eles transferiam alguma das atividades para outras instituições. No caso do livro, foi para a Biblioteca Nacional. E que nós tivemos um apoio muito grande lá, através do Afonso Romano de Santana e do Márcio. Nesse sentido, foi bom. Mas o 477 era destinado especificamente aos alunos. Isso porque ele já tinha expulsado uma quantidade enorme de professores com os instrumentos do AI-5. Todos os AIs, AI 1, 2, 3, 4, sei lá, 5. Eu era aluno da Universidade de Brasília, da segunda invasão por parte da PM em Brasília, foi um negócio assim, violentíssimo. Eu já trabalhava em jornal. Quando eu fui puxar minha carteira de jornalista diante de um PM, ele me deu uma bordoada com um cacetete. Morreu uma pessoa que foi assassinada a tiros num laboratório da UNB e todos os estudantes que estavam por lá foram reunidos no campo de basquete, sei lá o quê, passado por uma triagem lá. Alguns ficaram presos, outros por pouco tempo, e os outros foram liberados. Quer dizer, foi uma intervenção brutal que o governo fez lá na Universidade de Brasília, como já tinha feito nas universidades em geral, né? Com a nomeação de alguns personagens e realmente, felizmente, a gente esquece o nome, né, para não ficar se martirizando o que aconteceu há 30 anos atrás. Agora, os dois, esse episódio do CNPq, isso é uma vergonha. Pô. Um sistema de financiamento da ciência no Brasil não tem per capita dos seus arquivos, é um negócio assim espantoso. Né? Não sei o que vai dar nisso, mas é um negócio assim violentíssimo. Sem falar nas modificações, a última, inclusive, notável, da inclusão do negócio de artes sacras e nos benefícios da Lei Sarney. Não que eu seja contra a inclusão de artes sacras, que, na verdade, já podiam ser contempladas antes, mas pelo que veio junto, que foi particularmente a extinção do CNIC, que era o Conselho Nacional, que analisava as propostas da Lei Rouanet para decidir, dentro dos limites que eram prescritos pela lei, para decidir o negócio do financiamento. É bom sempre lembrar, porque os bolsonaristas sempre distorceram isso, o governo não dava nada.
o governo autorizava as pessoas a irem atrás das empresas com incentivos fiscais para que elas financiassem, as empresas financiassem o projeto cultural, né? Então, havia um benefício fiscal para as empresas, mas dinheiro mesmo, o governo não dava nenhum, né? Dava essa possibilidade de incentivo fiscal. E tinha vários problemas. Na época, a Câmara reclamou de várias coisas em relação à Lei Rouanet, mas, enfim, o pior foi esse Mário Frias, presente ontem também, que foi publicado entre ontem e hoje nos jornais, essa história, praticamente fazendo o dirigismo que muita gente acusou o governo Lula de fazer, e não fazia, mas que agora o Bolsonaro e o seu fantoche na cultura estão fazendo, porque a escolha dos projetos agora é praticamente privilégio do secretário, não é mais ministro, né? Alguma outra pergunta ou vocês vão falar mais? Obrigado, Felipe. Olha, eu reitero que está totalmente aberto. Máximo, Lustosa, Suzana Vieira, eu vejo aqui Mozineri. Por que não fazemos uma coisa, Felipe? Você, Maria José e o José Henrique Grossi estiverem de acordo. Vamos trazer o Galeno Amorim para a conversa? Vamos. O Galeno é uma pessoa muito importante, teve uma participação de grande destaque em muito do que você mencionou. Galeno, podemos contar com a sua participação na nossa conversa? É um prazer, por favor, caro Galeno. João. Uma grande honra. Eu estou aqui, na verdade, hoje para prestigiar o Felipe. É uma pessoa que eu admiro muito, com quem eu aprendi muito e que me ajudou muito no desenvolvimento de várias políticas do livro da leitura no Brasil. Então, na verdade, estou aqui para acompanhar e aprender um pouco mais. Ainda não li o livro do Felipe, estou doido para ler, já baixei, está aqui no meu tablet e estou pronto para começar uma nova viagem de aprendizado aí junto com ele. É bom ver a Zezé, bom ver o Grossi, amigos também de velha data. Eu estava doido acompanhando, João, para você chegar na quarta etapa da vida do Felipe, depois da terceira de Frankfurt e das coisas do Brasil na Alemanha e na Câmara, tem esse novo momento. Eu fiquei curioso para saber qual a provocação que você vai fazer para o Felipe. Não, então, Galeno, eu vou fazer uma provocação dupla. Eu vou fazer uma provocação para o Felipe e vou incluí-lo. Felipe, em 2004, você publica o seu livro, que é uma espécie de síntese, uma reflexão tanto sobre a sua experiência, mas também não deixa de ser uma prospecção para alternativas em relação ao futuro. Estamos em 2021. Se você tivesse que escrever um pós-fácil para o livro, como você o faria e de que modo você incluiria a participação do Galeno Amorim neste pós-fácil, porque assim ele será obrigado a conversar com você. Obrigado a conversar. Bom, eu já disse algumas coisas nesse ensaio aí que eu aperfeiçoei, digamos assim, a proposta que eu tinha, porque eu já falei, o problema não é transformar o Brasil num país de leitores, é dar acesso. O problema é dar acesso. E eu acho que o Galeno teve algumas participações, algumas iniciativas que foram muito importantes nesse projeto, que eu, felizmente, trabalhei com ele. Contratado pelo CERLAU, que é o órgão da Unesco encarregado de incentivo ao livro na América Latina e no Caribe, particularmente, eu diria o seguinte: primeiro, a regulamentação da lei do livro, que até hoje não foi concluída. Não existe regulamentação da lei do livro. Para dar um exemplo, e nós fizemos várias reuniões, deixamos mais ou menos 80% do que seria essa regulamentação feita, né? Para vocês terem ideia, um dos dispositivos da lei do livro é a que outorga às bibliotecas, que não são de acervo, de preservação, como é o caso da Biblioteca Nacional, bibliotecas estaduais, etc., a possibilidade de fazer o descarte. Eles decidiram o descarte. O descarte é um procedimento técnico
Depois do livro ser lido por 100, 200 pessoas, ele se desfaz. Aquilo é papel, não é metal, se desfaz, perde tudo. E várias vezes, de vez em quando acontece, o cara descobre no lixo alguns livros que foram jogados fora pela biblioteca. Na verdade, são descartes. Os livros já são inutilizáveis, né? Apesar de que as bibliotecas se esforçam muito para reconstituir o livro, mantê-lo no acervo. Então, isso continua nesse vácuo, né, de regulamentação. Então, teve esse negócio da regulamentação da lei do livro. Outra coisa que eu achei, talvez seja mais pública e mais significativa, foi a questão da desoneração de tributos, de contribuições acessórias para o imposto. Porque as bibliotecas, o livro, não recolhe imposto sobre o papel e sobre a sua impressão. Está na Constituição. O que tem é que, de vez em quando, algum parlamentar, principalmente evangélico, etc., tenta fazer algum tipo de censura. Isso tinha que agir junto à Câmara para parar esse tipo de negócio. Eu descrevo alguns eventos relacionados a isso no ensaio. Mas ainda tinha tributação de PIS, PASEP, COFINS, etc., tal, que dava na verdade, um tributo que variava, de acordo com o porte da editora, entre 4% e 9% do seu faturamento. É pesado, principalmente para uma empresa pequena, mais ainda para as empresas médias e grandes. Eu descobri, lendo o Diário Oficial, que era uma coisa que eu fazia sempre, tinha pachorra, paciência de ler todo dia o Diário Oficial, nas partes que diziam respeito à cultura e o Congresso, etc. A Receita Federal tinha já emitido uma instrução que eliminava a cobrança do PIS, PASEP, COFINS dos livros de caráter técnico-científico. Eu já sabia que aí estava o problema, porque como é que você vai determinar que um livro tem caráter técnico-científico? Do ponto de vista técnico, o livro, a descrição do livro para imposto, para taxações, para exportação, para tudo, é uma descrição física do livro. Livro é impresso, etc. Tal, pode estar, inclusive, com folhas soltas, enfim, esse tipo de coisa, descrição física. Então, não previa nenhuma identificação por parte do conteúdo do livro. Para fazer o conteúdo, o agente da Receita tinha que escolher. E escolher é análogo a censurar. Quando você escolhe isso pode, isso não pode, você está censurando o que não pode. Isso é terminantemente proibido pela Constituição enquanto ela está valendo. Seguindo uma proposta ainda do Jorge Amado na Constituição de 1946. Então, eu cheguei ali, Galeno, olha aqui, a Receita deu a receita de como fazer isso, né? A gente pode seguir isso por aqui e conseguir a extinção dessas contribuições para as editoras. Muito bem, conversamos vários aspectos disso, etc. Tal. O Galeno levou o assunto para o Palocci, de quem ele tinha sido subordinado na prefeitura de Ribeirão Preto, que, apesar de todos os problemas que tem, Palocci sempre apoiou as questões relativas ao livro. Do Palocci levou para a Casa Civil, que na época era o Dirceu, chegaram à conclusão de que era viável e que podia ser feita através de uma emenda, que no caso foi o senador Sarney, a uma medida provisória que estava circulando, que dizia respeito a portos, negócio de funcionamento de porto, não sei o que tal, e se colocou esse jabuti no meio do negócio dos portos. Só que nós tínhamos previsto ou imaginável que, em vez dessa contribuição
para o fisco que houvesse uma contribuição por parte das editoras de 1% para a criação de um fundo que seria administrado, inclusive, pelo setor editorial, livreiros, editores, né, pelos mediadores de leitura, bibliotecários, etc., todos escritores, etc., tal, e o governo. Todo mundo aceitou na época. Beleza, transformar 4 ou 9% em 1% sempre é vantagem. Mas o negócio não colou. A emenda do Sarney era simplesmente a extinção da cobrança do negócio. Ficando essa história do fundo para depois. Nunca aconteceu. Então, aquilo que seria o financiamento de possíveis programas para atualização de bibliotecas e para programas de apoio à leitura, ficou sem. Né? Não existe até hoje. Mas esse foi uma coisa que foi viabilizada pela capacidade de articulação do Galeno junto à estrutura do governo federal. Outra coisa importante que aconteceu nesse momento com o Galeno foi uma série de reuniões que nós fizemos em vários estados aí para recolher informações para estruturar um Plano Nacional do Livro e Leitura. Eu comento depois, se vocês quiserem, posso comentar especificamente sobre o Plano Nacional do Livro e Leitura, mas foi uma coisa que foi feita com iniciativa do Galeno para que se confirmasse esse plano e entrasse dentro das programações do Ano Ibero-Americano de Leitura, que era uma decisão dos órgãos, era um órgão específico que reunia os países da América Latina e da Península Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha. Fizeram uma movimentação para que o ano lá fosse o ano da leitura, o ano ibero-americano da leitura. Então, esse negócio fez parte também da programação do ano. Então, além da montagem da Feira de Ribeirão Preto, que é uma das poucas feiras regionais que ainda existe, que foi feita por iniciativa do Galeno, e nós ajudamos lá na Câmara, esses aspectos aí foram fruto da administração e do empenho do Galeno. E aí eu só quero aproveitar para encerrar esse tipo de pergunta, o seguinte: o doutorado que eu ia fazer na Biblioteca Nacional era um doutorado que previa pegar as questões que o Max Weber coloca sobre burocracia e essas questões burocráticas e de como as burocracias funcionam, e ver isso no Brasil. O Brasil é um país extremamente burocrático, mas a burocracia por si só não é o problema. O problema é o corporativismo. É você fazer com que, no final das contas, sem fiscalização, a burocracia sirva simplesmente a si mesmo, não aos efeitos que estão previstos na sua criação. Então, esse é um problema sério, mas essas coisas que eu mencionei antes, elas aconteceram, em parte com a minha descoberta, a minha intervenção, é claro, mas foram iniciativas feitas pelo Galeno. Falta só mencionar uma, que eu só vou tratar de passagem mesmo, que foi o projeto do livro popular, que pretendia vender livros a R$10 em banca de jornal, posto de gasolina, etc., nos lugares onde não tinha livraria. Então, lugares onde não tinha livraria, ou seja, a maioria absoluta dos municípios brasileiros. Não tinha livraria, como não tem biblioteca. Infelizmente, depois de um ano, mais ou menos, que a gente tentou formatar o programa, ele foi encerrado, né? Infelizmente. Mas só quero salientar aqui a importância do Galeno na formulação e na capacidade que ele tem de articulação para que as coisas sejam feitas. Isso é muito importante.
Apareceu aqui uma pergunta sobre se o Proler ainda existe. Acredito que formalmente exista, mas não sei o que é que está fazendo. Simplesmente não estou acompanhando o Proler. Enfim, é isso aí. Galeno, você quer acrescentar algo, fazer algum comentário? Olha, a parte técnica e de conteúdo o Felipe já abordou e abordou bem, e é parte do livro dele, e ele é a nossa estrela de hoje, então não vou entrar em nada disso. Vou só me dar o direito de contar duas historietas de bastidores envolvendo o Felipe, para agregar alguma outra coisa nessa nossa conversa. Você sabe, o Felipe estava relatando da desoneração fiscal dos livros que a gente conseguiu. Você sabe como que a coisa acaba funcionando? Depois de meses, indo atrás, fazendo reunião com um monte de gente, discutindo, fazendo estudo, fazendo conta, o que realmente funcionou foi que numa certa madrugada o então senador, o presidente do Senado, Sarney, pegou o telefone e ligou para o ministro da Fazenda, 1, 2 horas da manhã, que a sessão estava rolando em Brasília. O ministro pegou o telefone e me ligou, por sorte ainda estava acordado, e falou: olha, dita um trecho de 3, 4 linhas para entrar na lei, que é agora, não tem, se ficar para amanhã já isso não vai existir mais. E a coisa rolou. Eu só fiquei constrangido de ligar para o Felipe e a Zezé acabar comigo. Então eu peguei eu mesmo, falei alguma coisa. Eu durmo tarde também, galera. Por favor, Mas, 1 hora e da Galeno, a causa era eu justa. estou em plena atividade. Mas eu falei, vou ligar o Felipe 2 horas da manhã, o que vai acontecer? Vão achar que é um doido e tal. Mas é só para ilustrar e dizer como que muitas vezes a coisa acontece. Está apertado, está empurrando, e de repente, em 2 minutos, alguma coisa acontece. Esse tipo de coisa é chamado de contrabando no Congresso. Alguém está discutindo uma outra coisa, futuro da Amazônia, o petróleo, e tem uma lei importante para passar e alguém faz um acordo do tipo, tudo bem, a gente vota e vai aprovar isso, mas eu preciso de uma emendinha de 3 linhas. E aí não dá para fazer milagre em 3 linhas às 2 horas da manhã. É isso Outra mesmo. coisa assim, que eu lembro com muito carinho é que não tinha jeito de contratar o Felipe. E o Felipe era o grande cara que eu olhava e falava, é o cara com quem eu aprendi, sabe tudo, pensa, pesquisa, articula, tem uma posição política progressista. Como que eu vou ter esse cara trabalhando aqui? O passe do cara era muito alto. E o salário de governo não dava para cobrir. Não, galera? Aí, graças ao Ali Salomão, que já tinha morrido 1 ano antes, que o Felipe acabou indo ajudar a fazer esse trabalho. Graças ao Ali, grande amigo, porque o Ali acabou, em muito pouco tempo, ficando doente, morreu. Ele teve uma doença muito fulminante, e nos últimos meses de vida, ele já era colérico. Ele estava muito... Qualquer coisa acontecia dele explodir. E aconteceu uma dessas em Bogotá, numa reunião de um órgão ligado à Unesco, chamado CERLAUC. E aí o Brasil estava ameaçando romper com o CERLAUC, porque o Ali teve um problema na hora, gritou, trocou farpa com o cara da Espanha e tal. Então, quando eu cheguei em Bogotá, o pessoal só faltou receber com um tapete vermelho no aeroporto, falando, nossa, o Brasil não pode ficar fora disso. Como eu estava chegando e não tinha muita possibilidade, eu falei, olha, a gente precisa criar um plano do livro e leitura no Brasil. Mas a condição para fazer isso é vocês contratarem um cara que é um cara ótimo para isso, vai nos ajudar muito, que é o Felipe Lindoso. Aí, para ficar de bem com o Brasil, o pessoal contratou o Felipe Lindoso. Aí a gente fez várias coisas. O Plano Nacional do Livro Leitura, o programa do livro popular que ele contou, o programa de internacionalização da literatura brasileira para dar continuidade na coisa, várias homenagens ao Brasil, esse monte de coisas que o Felipe já relatou. Mas as coisas acontecem fora da casinha. Eu quis só compartilhar isso, a parte mais séria, mais sisuda, rigorosa e científica desse período. O próprio Felipe trata muito bem no livro e tratou aqui agora
com todos nós e foi um prazer. Muito obrigado, Galeno, pela colaboração. Felipe, então, chegamos a um ponto importante também, que faz parte dessa sua trajetória, que envolve uma reflexão sobre o livro no Brasil e também condições para a literatura brasileira no exterior. Nós, há muito, trabalhamos juntos num projeto do Itaú Cultural, coordenado pelo Claudinei Ferreira, que é o Conexões a Itaú Cultural, que mapeia a presença da literatura brasileira no exterior. E a sua participação nesse projeto é decisiva. E você tem umas reflexões muito importantes sobre os obstáculos que a literatura brasileira enfrenta para difundir-se mais no exterior. Podemos escutá-lo, e eu acho que também a Maria José, que, como escritora, vive a outra ponta dessa dificuldade. Por favor, Felipe. Bom, o negócio todo começa com a pergunta que o Claudinei fez a você, né? Quando você mostrou aquela lista dos professores de literatura brasileira que estavam trabalhando nas universidades do exterior. Aí o Claudinei pergunta, só isso? E onde estão eles? O que é que eles estão fazendo? A partir dessa pergunta, aí o Claudinei me chamou também para ser curador junto com o João César, nós estruturamos, dentro do Itaú Cultural, o programa Mapeamento da Literatura Brasileira no Exterior, que é basicamente um banco de dados sobre o que os professores, quais são os professores, quais são as instituições, o que eles estão fazendo e quais as perspectivas. Na verdade, a gente queria fazer com que houvesse uma circulação maior entre os próprios professores também. O banco de dados que começou com um questionário Word, simplesmente, depois foi se aperfeiçoando, etc. Tal. E, na verdade, e tinha também, nós fizemos acho que 3 ou 4 reuniões internacionais que reuniam alguns professores do exterior, mais tradutores, enfim, outras pessoas interessadas e que trabalhavam um tema dessas reuniões que duravam, às vezes, 2 dias, 3 dias no máximo. E nós chegamos a fazer 2 no exterior, uma em Madison, que você estava, João César, lembra, e outra em Santiago de Compostela, né? Que foram reuniões importantes do eu não tenho acompanhado, deixei de ser curador, não tenho acompanhado como está o mapeamento. A verdade também é que uma das sessões do site que tem lá é de produção a partir dos dados do mapeamento. E isso resultou em 3 ou 4 artigos importantes do João César, tem um meu também sobre a questão do português e outras contribuições que estão lá no site do Itaú Cultural até hoje, né? Mas, enfim, esse aspecto. Outro aspecto, coisa importante que eu fiz junto com o Galeno, da Biblioteca, com o apoio da Biblioteca Nacional naquele momento, foi na preparação da participação do Brasil em 2013, foi o lançamento de uma revista que eu havia pensado para ser simplesmente eletrônica, com excertos de romances ou ensaios de autores brasileiros, vivos ou mortos, mas que, enfim, fossem significativos, e a tradução para o inglês ou para o espanhol, basicamente, embora tenha havido 2 números, um que traduziu para o francês, outro que traduziu alguns textos também para o alemão. O objetivo disso era facilitar o trabalho das editoras junto aos agentes literários internacionais. Porque quem já foi profissionalmente na Feira de Frankfurt fica espantado com a quantidade de lixo, papel que sai cada dia da feira. Porque papel pesa. Os agentes internacionais geralmente arrancam as partes de catálogo de coisas que lhe interessam e jogam o resto fora, porque não interessa. O papel pesa e o quilo de excesso de bagagem geralmente é proibitivo, né? Então, nós tivemos nem a Biblioteca Nacional, nem o Itaú Cultural
tinham qualquer participação na negociação. Simplesmente dava o endereço físico e endereço eletrônico do agente ou do autor, etc. Tal, e quem quisesse que fosse atrás. Eu sinto lá, nós temos, acho que, 140 e tantos excertos de textos de autores brasileiros que foram publicados em 7 números da revista. Eu editei 6 desses números, mas depois acabou, infelizmente, porque isso é uma coisa importante, um instrumento de trabalho importante junto aos agentes internacionais, sem os quais pode esquecer essa história, não sei, um mero acaso da publicação de autores brasileiros no exterior. Esse é um aspecto interessante. Então, você acompanhou o Conexões, você sabe exatamente como funcionava, como foi. Outra experiência também muito interessante, muito gratificante sobre certas formas, em certos momentos, e, infelizmente, eu não faço mais parte. Também não sei como é que está exatamente. Está parado esperando o seu retorno, Felipe. Maria José, você gostaria de, como autora, que teve recentemente um livro traduzido, que visitou algumas universidades, qual é a sua percepção desta questão? Olha, eu acho que realmente, como o Felipe falou, se você não tem um bom agente literário, é muito difícil você ser traduzido lá fora. E a ajuda que eu se poderia dar aos agentes literários era dada por essa revista Machado de Assis, né, que foi publicação de excertos em inglês, em francês e espanhol, que realmente fazia um trabalho muito interessante, de respaldo do trabalho dos agentes literários. Porque é verdade, quem vai à Feira de Frankfurt pega um catálogo e tira a parte que interessa, porque não dá para trazer os catálogos inteiros. Aliás, você lê lá à noite o que te interessa daquele catálogo, arranca a página e joga o catálogo no lixo. Seria um desperdício mesmo para fazer imprimir um catálogo desses. Acho que através da internet, ainda mais agora, né? Agora, então, eu acho que isso já está mais do que provado, que a única coisa que interessa seria essa revista na internet, né, que possa realmente ser muito usada pelos agentes literários. E o trabalho também da conexão, desconexões de cultural, mapeando os professores, foi excelente. Assim, para a minha viagem aos Estados Unidos, foi o que possibilitou, né, esse contato com os professores que tinham interesse em divulgar e dar um espaço à literatura brasileira. Isso é de importância, assim, também muito decisiva. Então, esses dois aspectos, o trabalho do Itaú, né, que participou dessas duas iniciativas, realmente são iniciativas muito importantes para o escritor. Eu apoio completamente. Apoio e dou meu testemunho de que, sem isso, a literatura brasileira realmente tem muitos problemas lá fora. Encontra muito mais dificuldades do que as que já encontra. Obrigado, isso. Maria José. José Henrique Grossi, mais alguma pergunta, alguma colaboração? Porque nos aproximamos do fecho. Não, estou aqui babando de ouvir as histórias do Felipe. Algumas delas, com o Galera, eu participei. Realmente estou aqui admirando. Não tenho pergunta, não. Só o que está faltando é uma taça de vinho. Isso sim, realmente. Olha, você me deu uma grande ideia. Eu não havia pensado nisso.
Vejamos está aqui a Suzana Fuentes, que alegria. A Vanessa, Davi Justa, Eunice Gutmann. Eu vou abrir para perguntas, se desejarem. Caso contrário, eu vou agradecer muitíssimo a todos e vou encerrar a nossa sessão. Mas está aberto para perguntas de quem desejar. Felipe, faltou eu perguntar alguma coisa? Você gostaria de acrescentar algo? Gostaria de salientar que eu acho que essa minha experiência ela foi rica, foi interessante, né? Eu, na verdade, eu sou um curioso. Pode ser, como Maria José diz, que eu esteja olhando sempre as coisas com um olhar antropológico. Na verdade, um olhar sociológico mais que antropológico, de examinar as coisas. Mas, enfim, é uma experiência enorme que eu procurei transmitir, de certa forma, nesse ensaio, que eu também tenho uma contribuição mais pontual no blog, que, aliás, faz tempo que eu não atualizo, né? O blog está na internet, e realmente espero que as pessoas que gostarem, que tiverem questões, perguntas, etc., sobre o assunto, podem me escrever, podem mandar por e-mail, que é muito simples, é Felipe José Lindoso, com ponto entre as palavras, gmail.com. Então, podem mandar. Né? Eu, com o máximo prazer, na medida do possível, respondo também as questões que forem levantadas. Felipe, então, muitíssimo obrigado ao Felipe José Lindoso, a Maria José Silveira, ao José Henrique Grossi. Eu acabei de ver que está conosco a cineasta Eunice Gutmann, que nós também já homenageamos aqui na Casa Dirce. Foi uma grande alegria, uma grande honra, Felipe, que nós estejamos retomando as nossas atividades, fazendo essa justa homenagem à sua trajetória. Mas, Felipe, vamos retomar o Conexões. A sua trajetória segue. Muitíssimo obrigado. Eu quero recomendar muito... É só um recado, é que a professora Cida Salgueiro, né, presidente da Casa Dirce, infelizmente não pôde participar, que ela estava participando de uma reunião internacional, por causa de fuso horário, acabou atrasando, mas ela mandou um abraço e pediu para agradecer também a presença de todos, todas, e principalmente, né, do Felipe Lindoso, da Maria José Silveira e do José Henrique Grossi. Muito obrigada. E também todo mundo que participou conosco, né, desse evento que foi tão incrível. Né? Acho que todos nós ficaríamos ouvindo muito mais tempo. Muito obrigado, Inês. Muito obrigada, Inês e João César. Eu também quero agradecer a vocês. Não, imagino. A Casa Dirce, a Inês, a todo o pessoal. Nossa, a gente agradece. É uma honra recebê-los, com certeza. Foi muito agradável. Nossa, que está aí na Casa Dirce, que, afinal de contas, é uma instituição com muito prestígio e muita importância para a literatura brasileira. Né? A Dona Dirce, o acervo que ela reuniu, é um patrimônio realmente significativo, que tem ajudado pesquisadores e gente que trabalha na literatura brasileira, como foi o caso que eu já mencionei da Ellison, a desenvolver seus trabalhos. Eu espero que essa iniciativa continue e nesse sentido, agradeço muito, eu que tenho que agradecer ao convite do João César e da Casa Dirce para estar aqui hoje. Então, muito obrigado a todos e a todas. E em breve voltaremos com novas atividades. Felipe, grande abraço. Grande abraço. Grande abraço, Maria José. Grande abraço. Galera, um abraço. João, viva a Casa Dirce. E vai depois ficar disponibilizado o link da... Isso. Vai. A gente gravou o evento e acho que em breve a gente já posta na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube também. Maravilha. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado, Felipe.